Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de O Lobo da Estepe. Galera, eu não sei se eu gostei desse livro. Uma coisa que eu fiquei pensando muito depois de ter lido esse livro é que é um livro que eu vou recomendar assim, sob muito cuidado. Há pessoas específicas para as quais esse livro é direcionado. Não porque seja um livro difícil de ler, mas pelo teor da história em si. Ele vai contar a história de um moço de nome Harry Harley. Aí você atente para o fato de que o nome não é parecido com o nome do autor à toa, né? O livro é desse moço chamado Hermann Hesse, que é um autor alemão. E o Harry Harley é como se fosse um alter ego do próprio autor, no qual ele quer passar noções de conhecimento de mundo e criticá-lo e se deslocá-lo e tentar se realocar nesse mundo confuso. Enquanto eu li esse livro, até na metade do livro, eu fiquei assim pensando. É um livro parecido com José Saramago e com Clarice Lispector, né? Porque assim, o Saramago ele faz uma análise sociológica do comportamento da sociedade e como essa sociedade vai se comportar a partir de um determinado elemento novo, né? Geralmente são assim as obras do autor. Tem bastante disso, porque ele faz muita análise sobre o comportamento da sociedade, né? Você identifica-o enquanto burguês, ele sabe que é burguês, mas ele renega a burguesia. Gente, hoje está quente. Ao mesmo tempo, o livro me trazia a percepção de que tinha muito a ver com Clarice Lispector, porque a Clarice é muito de dentro para fora. A minha análise que eu fiz, assim, minha analogia, é de que é a mistura de Clarice com Saramago, porque não é de dentro para fora, é como se fosse do análise sociológica para dentro, sabe? É mais ou menos assim, é bem introspectivo. É de uma temática predominantemente existencial. Aqui o cara já superou todos os conhecimentos sobre o sentido da vida. É como se ele não tivesse mais nenhum porquê para continuar vivendo. Tanto é que ele já nas primeiras páginas renega todo o seu passado, que isso não interessa o que ele viveu. O que interessa é que ele não vê mais sentido na vida. Então fica o tempo todo naquela nuance de que a qualquer momento vai acontecer um suicídio na história. É um livro que faz a gente pensar, sabe? Faz a gente pensar porque, diferente da Clarice, que tem uma coisa bastante emocional, aqui é inteiramente racional. Não é que ele tenha depressão, não é que ele queira morrer porque ele sente um amargor muito grande pelo qual não mais faz sentido viver, mas para ele não faz sentido viver porque ele não consegue se alienar a nenhum comportamento da sociedade. Então é uma coisa inteiramente racional. Daí a gente leva a crer que às vezes a gente precisa ser alienado com algumas coisas, sim. A gente precisa da busca, sabe? A gente precisa o sentido de trabalhar, de viver, de ter os filhos, de criar, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, sabe? Todas elas são frutos da nossa condição, enquanto seres vivos pertencentes a uma sociedade. Muitas das coisas que nós queremos não é porque nós queremos, na verdade, isso é nos imposto. Isso, né, é bem essa reflexão que traz sobre isso. Mas então, o grande problema é que a gente percebe que, querendo ou não, é interessante a gente ser alienado sim com algumas coisas, porque é nisso que a gente encontra sentido para continuar vivendo, para continuar buscando. E aqui o cara já está over em relação a tudo isso, então nada mais faz sentido viver. Então ele fica nessa, já que não faz mais sentido nada, então eu vou começar a fazer coisas que nem todo mundo faz, ou que, no pior das hipóteses, já que ele quer morrer mesmo, no pior das hipóteses, que pode acontecer é não dar certo, ele tem uma experiência ruim, que diferença vai fazer? Então, nisso ele vai, né, experimentar coisas diferentes. E aí, coisas diferentes no cunho sexual, e também no sentido de querer se superar, porque aí ele vai procurar aprender a dançar, ele vai procurar aprender a novas formas de convivência com outros tipos de pessoas, enfim. É muito interessante, mas eu não recomendaria para qualquer um, porque a pessoa pode não entender bem, né?
Você pode ler esse livro e captá-lo enquanto um personagem em depressão. E ele leva tantos questionamentos que a gente meio que absorve isso, sabe? E faz um pouco de mal. Então, enquanto que eu li esse livro, eu fiquei um pouco triste. Um adendo que eu tenho que fazer é que em nenhum momento ele adentrou na esfera da religião, porque de repente se ele entrasse nesse campo, certamente ele encontraria algum sentido e as reflexões do personagem seriam direcionadas para uma coisa que eu acho que não era bem a ideia do autor. De repente ele encontraria algum sentido nisso, né? A bem da verdade, esse é o principal sentido pelo qual as pessoas continuam buscando viver ou encontrar algum sentido na vida. Então ele não entrou nesse assunto. A história começa a ganhar algum sentido quando ele conhece uma moça de nome Hermínia, e com H também, porque não é por acaso, né? Hermínia é como se fosse a sua face feminina. Tanto é que a Hermínia diz que meio que vai mandar nele e que ele vai fazer tudo o que ela quiser, inclusive a contragosto dele. Tudo é mais interessante quando ele conhece a Hermínia e depois ele apresenta ele para Maria, uma moça altamente libidinosa, sabe? Muito parecida no aspecto físico com uma amiga minha que já esteve presente nesse canal. No início da história, há um detalhe que ele percebe e que você só vai encontrar a experiência dele em relação a isso que tanto chamou a atenção lá no final. Trata-se de um letreiro que ele viu no muro, que era meio que um teatro mágico. E quando ele conseguiu ler as palavras que diziam sobre aquele lugar, dizia que aquilo era só para os loucos e que o preço da entrada era a sua insanidade. Então tudo muda muito quando ele consegue entrar nesse teatro e aí a experiência é assim surreal, é alucinógena. Então aí sim ele vai experimentar coisas bem diferentes e bem diversas. E nesse ponto ele encontra o seu quê? A chave do seu sentido. Digo que ele vai continuar vivendo, ele comete suicídio, ele mata alguém? Não, isso é spoiler. Confira. Eu vou deixar aqui embaixo o link de outras resenhas que foram outros clássicos. Um foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e outro foi o Razão e Sensibilidade de Jane Austen, da Jane Austen. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.